Evangelho, oitava da solenidade do Natal do Senhor, dia 30 de dezembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assar. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oitava da solenidade do Natal do Senhor, dia 30 de dezembro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, queridos irmãos e irmãs, ouvimos a segunda parte do Evangelho que juntos meditamos no domingo da Sagrada Família. Foi dividido o Evangelho do domingo e foi reproposto em 2 momentos, ontem e hoje. Então, ontem focalizamos sobre a figura do velho Simeão no Templo de Jerusalém, que recebe o menino Jesus e a Sagrada Família. E hoje vamos focalizar a outra anciã que aparece, que é a Ana, que vem ao encontro exatamente naquele momento. A profetisa Ana encontra Simeão com a Sagrada Família ali e reage de uma forma estupenda, e nós vamos meditar um pouco sobre a figura de Ana no Evangelho de hoje. Mas antes, eu queria tomar com vocês um trechinho da leitura do ofício das leituras de hoje, de Santo Hipólito, presbítero, no seu combate às heresias, no século III, escreve de uma maneira muito significativa a beleza da encarnação, a beleza do que Deus realiza por nós, pois aqui está apresentado o testemunho da salvação do Senhor, realizado na encarnação de seu Filho. Escreve assim Santo Hipólito: sabemos que o Verbo assumiu um corpo no seio da Virgem Maria e transformou o homem velho em uma nova criatura. Sabemos que ele se fez homem da nossa mesma substância. Se não fosse assim, em vão nos teria mandado imitá-lo como mestre. De fato, se esse homem tivesse sido formado de outra substância, como poderia ordenar-me que fizesse as mesmas coisas que ele fez? A mim, frágil como sou por natureza. Como poderíamos então dizer que ele é bom e justo, se não assumisse completamente a nossa natureza humana? Para que não o julgássemos diferente de nós, olha que belo, meus irmãos, suportou as fadigas, quis ter fome e não recusou ter sede. Dormiu para descansar, não rejeitou sofrimento algum, submeteu-se às ofensas e à maldade realizada pelo coração dos homens, à morte, e manifestou a sua ressurreição. Em tudo isto, ofereceu sua própria humanidade, não outra, como primícias, para que tu e eu não desanimemos no meio dos sofrimentos desta vida, mas reconhecendo nossa condição de homens, esperemos também receber o que Deus lhe deu. Fantástico! Fantástico!
assim como o Espírito do Senhor repousava sobre o coração de Cristo. E muitas vezes Lucas escreve para nós que, movido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, o Senhor exulta, o Senhor canta, o Senhor abençoa. Também nos concede o Senhor a força do Espírito Santo para que nós possamos viver a nossa humanidade, a imitação de como o Senhor viveu a sua e entregou a sua humanidade por amor. Tão forte isso, para que quando os sofrimentos venham, eu e você não venhamos a desistir, mas olhemos para Cristo e com o dom do Espírito Santo façamos da nossa vida e daquilo que acontece na nossa vida uma oferta, um dom de amor ao Pai. Continua ainda Santo Hipólito. Por conseguinte, eu vos digo, meus irmãos, não vos envolvais em contendas como inimigos, nem penseis em voltar atrás na beleza que o Senhor reservou para a vossa vida. Cristo é Deus acima de todas as coisas. Ele que decidiu libertar os homens do pecado, renovando o velho homem que tinha criado a sua imagem desde o princípio e manifestando nesta imagem renovada o amor que tem por ti. Se obedeceres aos seus mandamentos e por tua bondade te tornares um imitador daquele que é o bem supremo, eu vos asseguro, serás semelhante a ele, e ele te glorificará. Deus, que tudo pode e tudo possui, te divinizará para a sua glória e serás santo, como vosso Pai é santo. Fantástico! Oh, que palavra que aquece o nosso coração essa de Santo Hipólito, porque está falando de maneira direta a nossa experiência. Que encorajamento esse santo bispo nos traz, esse santo sacerdote nos traz, para que possamos perseverar com o Senhor. Esse encorajamento, por assim dizer, que hoje sentimos tão intensamente nas palavras de Santo Hipólito, era o que, ao seu modo e àquele momento, Ana fazia no templo, ao falar do menino a todos aqueles que esperavam a redenção de Jerusalém. A profetisa Ana anunciava a todos aqueles que passavam. Então vamos voltar ao texto. Vamos pegar aqui o texto. Havia também uma profetisa, chamada Ana, de idade muito avançada, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Após a virgindade, vivera 7 anos com o marido, ficou viúva e chegou aos 84 anos. Não tomou outro, não realizou outro matrimônio, não foi esposada uma segunda vez. Depois de 7 anos de vida matrimonial, se consagrou a Deus e viveu reservadamente para Ele, não deixava o templo. Servindo a Deus, participava do grupo das mulheres que cuidava do templo de Jerusalém, dia e noite, com jejuns e oração. Olha aqui, ontem falávamos de Simeão, justo e piedoso. Hoje a característica de Ana, a profetisa, por quê? Porque é uma mulher consagrada a Deus e era uma intérprete dos desígnios do Senhor, ou seja, uma mulher de grandíssima sensibilidade aos acontecimentos de Deus. E o que essa mulher tem como virtude? Simeão, guiado pelo Espírito Santo, nos mostrava ontem que um coração que se deixa guiar pelo Espírito Santo é um coração que tem as virtudes da justiça e da piedade. E falávamos e discursávamos ontem a respeito do acontecimento dessas duas virtudes. Hoje, um coração capaz de interpretar os desígnios de Deus, ou seja, um coração capaz de realizar não apenas um discernimento, mas uma compreensão profunda dos desígnios de Deus, que é mais do que o discernimento sobre o acontecimento
agora, do agora, da ação de Deus. O discernimento está sempre orientado a uma decisão a ser tomada, a concretização de uma decisão, de um acontecimento sobre agora. A interpretação, ela é uma experiência que envolve toda a compreensão de um evento histórico, tanto no seu ontem como no seu hoje, e em todas as palavras que nutrem o acontecimento desse hoje e que são orientadas às promessas que estão por vir. Então a interpretação, ela é um ato de grande sintonia com o falar de Deus, com a inspiração de Deus. E o que essa mulher tem como condição para um coração capaz de interpretar a Deus? Quais são as condições? É uma mulher de jejum e oração. É uma mulher que vive uma vida penitencial, ou seja, ela oferece sua vida como ato de amor e reparação. Então, aqui tem o jejum, servir a Deus dia e noite, uma vida consagrada ao serviço do Senhor. Ela é uma mulher que inflama o coração dos filhos de Israel, que desperta no coração daqueles que esperam a redenção de Jerusalém o ânimo pelo cumprimento das promessas do Senhor, como essa mulher, a exemplo de Santo Hipólito, que acabamos de ler, tem uma palavra que é capaz de inflamar, de incendiar o coração daqueles que esperam a redenção do Senhor. Por ela ser uma mulher capaz de interpretar o que o Senhor nos fala, por ela ser uma mulher de oração e de jejum. Ou seja, de uma mulher que se consagra tudo aquilo que faz ao serviço do Senhor. Então, como mãe de família, como pai de família, nos foi dado, olha aí, o ano de São José. Querida mãe que nos escuta, você que tem a sua casa, você que tem os cuidados de casa, foi nos dado nesse ano dedicado a São José, que o Santo Padre, o Papa Francisco, estabeleceu pelos 150 anos de São José, a graça de diariamente consagrarmos o trabalho da nossa casa, os nossos afazeres, o nosso trabalho cotidiano, a São José e pedir a intercessão de São José. E quais eram as virtudes próprias do coração de São José? Um homem justo e piedoso, temente a Deus. Olha aí as duas virtudes que são importantes também para sermos guiados pelo Espírito Santo. Eu quero conduzir a casa que me foi entregue, eu quero conduzir o trabalho que me foi dado pelo Senhor, de maneira que ele seja guiado pela ação do Espírito Santo. Eu quero entrar na empresa e cumprir aquilo que é necessário, os meus afazeres, e também me sentir guiado pelo Espírito Santo, não só quando rezo no grupo de oração, não só quando participo do encontro, da pastoral, não só quando vou à missa, mas naquilo que faço no meu cotidiano. Quero sentir o Espírito Santo que me guia, que me conduz em cada decisão, em cada gesto. Muito bem. É justo esse querer e foi-nos dada a graça de, durante esse ano, diariamente suplicar a intercessão e consagrar, por exemplo, o nosso dia de trabalho a São José, suplicando essa bênção. E desse modo estaremos servindo também a Deus naquilo que fazemos. O servir a Deus significa ter a sua vida entregue por Ele. Obviamente, alguns servem na consagração total da sua vida, através da profissão da vida consagrada, ou através da consagração pela unção sacerdotal, no caso dos sacerdotes, mas todos nós batizados podemos consagrar a nossa vida ao serviço do Senhor, desejando e entregando cada um dos nossos atos e cada uma das nossas atividades do cotidiano, reconhecendo que elas nos são concedidas por Deus e consagrando-as para que elas sejam um acontecimento de Deus pela santificação da nossa família, pela santificação da nossa vida, pela santificação daqueles que nos foram confiados, daqueles que estão à nossa volta, com quem
Estamos juntos, afinal, nesses últimos dias de meditação temos falado muito sobre isso. O homem e a mulher de oração se tornam pessoas cheias de esperança e vivas da chama do amor de Deus. A família do Carmelo, toda a família carmelitana, nos entregaram santos ardorosíssimos, verdadeiras brasas incandescentes do altar do Senhor. E da onde nasce toda a força e todo o vigor do testemunho da família carmelitana? Do fato de que são homens e mulheres de intensa oração. A vida no recolhimento é marcada por uma renovação contínua do vigor desse amor através da oração. O caráter penitencial do jejum e dos outros atos de reparação não tem outro objetivo senão acender o amor de Deus no mundo. Como assim, Padre? Se o meu irmão pecou e no seu pecado ofendeu a Deus, mas ainda não se deu conta ou ainda não chegou ao arrependimento, eu então vou até aquele que foi ofendido, que nesse caso é o Senhor, e reparo e peço desculpas em nome daquele meu irmão por aquilo que lhe foi feito. Nós meditamos isso alguns dias atrás. Que maravilha e que bendito é esse ato! Veja, o Senhor rezou do alto da cruz: perdoai-os, eles não sabem o que fazem, quando eles ainda não estavam em arrependimento pelos próprios atos. Assim como Estevão apelou para a oração depois que o testemunho não foi ouvido e que as palavras cessaram no testemunho, então Estevão, como Jesus, reza. E falávamos, né? Vai no ponto mais sensível do coração de Deus. E enquanto seus algozes ainda não estavam arrependidos pelo mal que realizavam, Estevão já se antecipava em suplicar por eles o perdão. Isso é o ato de reparação. Só o amor pode reparar a ofensa cometida. E só um homem e uma mulher que tem o coração conquistado e cheio do amor de Deus é que pode participar desse ato de reparação. Só um coração cheio de amor pode oferecer, se vê obrigado na urgência de oferecer um ato de reparação. E a oração, ela vem para tornar o nosso coração repleto do amor de Deus. A oração restaura no coração do orante o vigor, a chama ardente do amor de Deus. E quanto mais ardente é esse amor, mais esses homens e mulheres se lançam ao desejo de reparar as ofensas cometidas. E quanto maior é essa reparação, quanto mais intensa e contínua, quanto mais cotidianamente eu pratico esse ato de reparação, maior é o vínculo de compaixão pelos pecadores que nasce no nosso coração. E mais forte é a súplica de amor e a urgência de amor que se acende dentro de nós. Então, se retroalimenta essa entrega. Um coração repleto, ardente de amor, se lança à reparação. E reparando as ofensas cometidas, ama ainda mais o seu Senhor porque o vê profundamente ofendido, mas sente compaixão enorme pelos homens pecadores na condição que estão. E isso aumenta o seu desejo de oração e a sua entrega na oração para ter um coração ainda mais forte de amor. E pronto. Está aí um incêndio aceso sobre a face da terra. Eis que o fogo do Espírito Santo se derrama sobre a face da terra e consome todo o mal. E purifica as almas e santifica o coração dos homens. É dessa forma, meus irmãos, que acontece. E nós vemos hoje no testemunho do Evangelho que Ana se entregou, servindo a Deus dia e noite com jejuns
e oração. Uma mulher cheia do amor de Deus, uma mulher apaixonada pelo seu povo com a paixão do coração do Deus de Israel, uma mulher que sofre com o seu povo as dores desse povo, mas ao mesmo tempo se oferece por amor a esse povo nas mãos do Senhor e se torna incêndio de amor, fogo de amor no meio desse povo para profetizar, para interpretar o acontecimento de Deus. E ela está ali dizendo: eis aqui, bendito seja Deus, eis aqui aquele que é a esperança de Israel. E apresentando o menino. E olha que as mulheres na Sagrada Escritura, especialmente no Novo Testamento, cumprem esse papel de anunciadoras do acontecimento da misericórdia de Deus. Que maravilha! Isso fala tanto sobre a sensibilidade feminina, sobre a sensibilidade e a doçura do coração feminino de deixar-se incendiar pelo amor de Deus, de ser capaz de se unir no ato de reparação, no ato de amor por Deus e pelo sofrimento dos homens. Bendito seja Deus, hoje é um dia especial para rezarmos e agradecermos a Deus por essa beleza presente no coração de cada uma das mulheres e que o Senhor abençoe e multiplique essa sensibilidade, pois no mundo temos uma necessidade urgente de corações sensíveis ao sofrimento dos homens e capazes de tomarem a ousada decisão de se entregarem por amor e para reparar as ofensas cometidas contra Deus. Hoje também pode ser um dia especial para rezarmos pelas nossas irmãs e irmãos a vida consagrada, que como Ana, também se consagraram ao Senhor inteiramente para servi-lo dia e noite. E quantas das nossas irmãs Clarissas, das nossas irmãs beneditinas, das nossas irmãs carmelitanas e tantas outras famílias religiosas que se dedicam silenciosamente a servir a Deus dia e noite em reparação, de maneira que as nossas preces no mundo não se elevam a Deus sozinhas, porque tantos homens e mulheres rezam diariamente pedindo que o Senhor escute as necessidades de cada um dos homens que suplicam o socorro de Deus. Então, quando você estiver suplicando o socorro de Deus na sua vida, lembre-se que no mundo centenas e milhares de homens e mulheres que se consagraram a Deus estão pedindo naquele mesmo dia que o bom Deus socorra cada um daqueles que estiverem naquele momento precisando do seu socorro. E quando você levantar sua voz para o céu dizendo: Senhor, socorrei-me, pois estou em perigo e preciso da vossa ajuda. Tem centenas e milhares de vozes no mundo que estão dizendo naquele mesmo momento amém à sua prece. E você está na comunhão de toda a Igreja. A comunhão dos santos, a comunhão também daqueles que caminham aqui. Não apenas os santos nos céus intercedem nessa intenção, mas muitos homens e mulheres, como eu e você, hoje estão intercedendo por você e pelas suas necessidades no mundo. Não estamos e jamais estaremos sozinhos. Em nenhum momento. E essa é uma maravilha, é uma graça que a gente precisa repetir, a gente precisa tomar consciência disso e celebrar isso com alegria, porque quando dizemos na Santa Missa, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nós cremos na Igreja Católica e no credo niceno-constantinopolitano, única, santa, católica e apostólica. Nós cremos e a Igreja está unida pelo jejum e pela oração também.
Nós estamos unidos no serviço a Deus quando somos homens de oração, homens e mulheres que se entregam aos atos de amor e de reparação pelos pecados cometidos, as ofensas cometidas contra Deus, cumprindo a justiça amorosa que o Senhor nos ensinou no alto da cruz. Ele mesmo oferecendo, como ouvimos Santo Hipólito dizer para nós, sua própria vida, como primícia a Deus, pela reparação dos nossos pecados. Que o bom Deus nos abençoe e que essa certeza se some à nossa retrospectiva desse ano de 2020 e, ao mesmo tempo, entre nas prioridades de amor para o nosso ano de 2021. Que essa conclusão do ano seja uma conclusão aonde se celebre a alegria de retomar e de agradecer a Deus a retomada da vida de oração e, ao mesmo tempo, os passos e os gestos preparatórios para esse exercício contínuo da penitência reparadora, por amor a Deus e pela santificação de nossos irmãos e irmãs, e que o ano de 2021 venha e que nós o recebamos com a alegria de um coração que se prepara na conclusão desse 2020 para continuar servindo a Deus na oração e no jejum e dessa forma anunciar aos homens o tempo da redenção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.